querido irmão, querida irmã, terceiro domingo do tempo pascal. O cordeiro e o rebanho. Mais um domingo desse bonito e alegre tempo. Caminhamos na presença do ressuscitado. O ressuscitado se faz presença, procura, processo e proclamação. Como assim? Presença porque ele está no meio da comunidade. Procura porque a iniciativa é do Cristo. Ele procura os discípulos, ele procura a comunidade. Processo, porque eles lentamente vão entendendo que aquele ali, que alguns acham que é um fantasma, é o corpo glorificado do Cristo. E tudo isso gera a proclamação, a missão. Eles recebem o Espírito e saem em missão para anunciar o que viram, ouviram, aprenderam do coração ressuscitado de Cristo. Irmãos e irmãs, temos hoje um dos mais belos encontros que o Evangelho nos proporciona. Vamos recordar lá na Semana Santa as 3 negações de Pedro. Pedro dizia que não fazia parte do grupo dos apóstolos de Cristo. Então nós temos aquela negação histórica, hoje nós temos como que uma reparação histórica que toca fundo em nossos corações. Com os nossos pecados, dizemos não a Cristo. Então Pedro aqui diz 3 vezes que o ama. Busquemos como Pedro, nós que somos pecadores, amarmos também o ressuscitado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas antes, Jesus ele chega, se alimenta com os discípulos. Então nós temos o amanhecer, nós temos a alimentação, nós temos esse diálogo e o envio. Jesus então os enviará em missão. Mas primeiro pede a Pedro, já que tu me amas, apacenta o meu rebanho. Então nós temos a barca, a figura da igreja. Agora nós temos o mestre que guiará então esse grupo, e guiará a barca, consequentemente a igreja. Temos então aí o primado de Pedro, o primeiro Papa. Rezemos pela unidade da igreja, da qual nós fazemos parte. Então as chagas gloriosas do Cristo são as chagas então dolorosas. A negação de Pedro torna-se então o mais belo perdão, o mais belo abraço. Então o início dessa igreja que navega pelas águas do mundo. Esse início missionário, impulsionado pela força do Espírito, soprado então, enviado pela presença amorosa e luminosa do ressuscitado. Então tudo isso alimenta a igreja, como nós vimos na primeira leitura. Uma igreja nascente que enfrenta perseguições e que Pedro valorosamente discursa, defendendo a fé, cumprindo aquilo que o ressuscitado o mandara. É necessário anunciar, é necessário curar, é necessário fazer o bem ao mundo. Um bem que, como nós vimos na segunda leitura, é então presenciado, cuidado pelo Cordeiro. É necessário ao povo, a quem se dirige o Apocalipse, perseverar na fé, ânimo. O Cordeiro é o centro, assim como ele é o centro da igreja. Que o Cristo morto ressuscitado seja o centro de nossa vida, o centro de nossa fé. Ele que é o centro de nossa igreja. Sejamos boas ovelhas, rezemos pelos nossos pastores, cuidemos então para que a nossa igreja seja de fato um sinal do Cristo no mundo. Este é o motivo pelo qual ela foi instituída. Amemos-nos, irmãos, uns aos outros. Que a Virgem Mãe de Deus e nossa, nesse mês de maio, que a ela dedicamos com tanto carinho as nossas orações, nos ajude a sermos igreja, a sermos boas ovelhas, bons filhos. E hoje, então, dia 4 de maio, nós aqui no Brasil recordamos os 12 anos da beatificação de Inha Chica, uma leiga mineira que serviu a igreja com tanto carinho. Sigamos o exemplo dessa beata tão humilde, que amou a Cristo, que amou a igreja. Sigamos o Cristo como boas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.